Olá, seja muito bem-vindo a mais um pré-jogo Flash Score. Vamos bater papo sobre grandes jogos, começando hoje com Red Bull Bragantino e Palmeiras, que está seguindo o líder Botafogo. Chega deixando o seu like, não esquece, aquela mãozinha que está aqui embaixo no YouTube. Comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Sempre muito bem acompanhado do Eduardo Gerac. Edu, seja muito bem-vindo. Pode valer ainda aquela hashtag segue o líder, porque o Palmeiras está seguindo o líder. E a hora que o Botafogo bobear, o Palmeiras está prontinho para assumir a liderança. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio. Um grande abraço a você, a todas e a todos que nos acompanham em mais esse pré-jogo da Flash Score. Olha, eu já venho falando há algum tempo, né, aqui na Flash Score, que o Palmeiras é tão favorito quanto o Botafogo, se não for até mais favorito, uma vez que o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro para se preocupar, né, agora, nesse momento, né, já caiu fora das Copas, o Botafogo não. E ainda, se a gente for olhar o calendário do Palmeiras, ainda tem o jogo, o confronto direto, né? Na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o Glorioso aqui em São Paulo. Ou seja, o Palmeiras tem tudo, o Palmeiras está muito focado, né? E até quando não joga bem as coisas acabam dando certo. Eu tive o prazer de, no último fim de semana, né, no sábado, voltar ao Brinco de Ouro da Princesa, um estádio raiz, para acompanhar ali o Palmeiras e o Galo, né, um jogo meio enroscado, um jogo meio morno, mas com um pênalti até que duvidoso, né? O Palmeiras fez o primeiro pênalti, eu digo, né? O segundo eu acho que foi mais pênalti. 2-1 para cima do Galo, tal, e conseguiu os 3 pontos. Então, assim, o Palmeiras está muito focado, está realmente com sangue nos olhos, né? Lembrando que aquele sonho alviverde de ser tricampeão brasileiro, coisa que o time nunca conseguiu nessa era dos pontos corridos, né? E tem um detalhe que chama a atenção, né, Edu, porque o Palmeiras vem mantendo regularidade. Em casa tem a segunda melhor campanha como mandante e visitante, segunda melhor campanha, ou seja, não tem uma discrepância, conquista só pontos jogando como mandante, não. Casa ou fora, e esse jogo é fora, diante de um Red Bull Bragantino, e olhando aqui a nossa classificação no site da Flash Score, ele é apenas o 10º mandante. Um Red Bull Bragantino que olha muito mais para a parte de baixo da tabela do que para a parte de cima, porque hoje são 5 pontos separando da zona de rebaixamento, né? É verdade. Não, então, o Red Bull Bragantino, assim, vamos lembrar, né? No ano passado ele quase disputou, quase não, ele disputou o título por algumas rodadas, é verdade, mas disputou o título. E esse ano é assustador a queda de rendimento, né? Temos até uma tela para destacar uma coisa interessante na questão do Red Bull. Um dos problemas do Red Bull é a eficiência ofensiva. Além do problema defensivo também, mas a gente vê aí nessa última partida do Red Bull Bragantino contra o Juventude, o empate de 1-1 lá em Caxias. Você vê, ó, o Red Bull teve 6 finalizações no alvo e só fez um gol, né? 15 chutes contra o gol, 6 foram no alvo, né? E apenas um entrou. Você vê, posse de bola menos que o Juventude. Outro número que chama atenção, você vê, passes completados. O Red Bull Bragantino que com o Pedro Caixinha sempre é aquele time que gosta de tratar muito bem a bola. Realmente não está conseguindo fazer isso, não, o Red Bull esse ano. É verdade que a gente pode discutir várias coisas. Por exemplo, na defesa, o Red Bull Bragantino hoje, se a gente for fazer o ranking, se a gente fizer o ranking do Campeonato Brasileiro, é a quinta pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 28 gols tomados em 28, ou melhor, 38 gols tomados em 28 jogos. Ou seja, é muito gol tomado. Aí o Léo Ortiz, que está no Flamengo, era uma peça fundamental aí nessa defesa do Bragantino. Ele saiu. O Elinho, outro que foi jogar no México, também saiu. Ou seja, o Red Bull Bragantino esse ano, é um clube empresa, né? Ele não conseguiu repor as peças que ele perdeu. Isso é um problema. O outro problema é que o time teve muita lesão também, Fábio. Isso complicou demais a vida ali do Pedro Caixinha. Mas como você disse, né, o Evangelista essa semana até admitiu que, assim, o Campeonato Brasileiro hoje do Red Bull Bragantino é olhando para a parte de baixo. Realmente, o Red Bull não dá para dizer que não está correndo risco de rebaixamento. Está sim correndo risco de rebaixamento e mesmo jogando em casa, né, vai ter essa pedreira aí
que é o Palmeiras. Lembrando também que tem aqui em São Paulo se discute muito isso, né? A questão de existe, vamos dizer assim, uma ausência de pressão sobre o Red Bull Bragantino, que é um time que virou empresa, tem uma torcida realmente muito pequena, né? O time é de Bragança Paulista, era o antigo Bragantino, mas depois que mudou para a empresa aqui, o Bragança é relativamente perto de São Paulo, então tem muita gente que torce para os times grandes, né? Da capital. Então, assim, tem muitos ingredientes aí que ajudam a explicar essa queda vertiginosa do Red Bull Bragantino do ano passado, principalmente, para esse ano. Ou seja, com essa proximidade geográfica que você passa para todos os nossos internautas, o Palmeiras pode-se dizer que vai até jogar em casa, porque a torcida vai comparecer em grande número ao Nabi Abichedi para empurrar o time do Palmeiras, que vem numa campanha fantástica. Se a gente olhar os últimos jogos, só vitória. Vence, vence. Ah, mas venceu com a ajuda do árbitro, aquele pênalti que foi marcado, impedimento. Cada hora vai ter uma explicação, mas só vai somando 3 pontos. E como você disse logo no início, só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. E o Abel é um cara focado e determinado, Endo. Ele já colocou isso na cabeça dos jogadores também? Não, exatamente. Não, o Palmeiras está muito focado, assim, eu acho que vai ser difícil para o Botafogo, apesar do Botafogo estar um ponto na frente, mas o Botafogo ainda tem a Libertadores também para se preocupar, vai ser muito complicado o Botafogo segurar esse Palmeiras, ainda mais por causa desse, por exemplo, ó, se a gente for pegar, eu até levantei aqui no próprio aplicativo nosso da Flash Score, né, e convido a todo mundo que está nos acompanhando a fazer isso também, tem muita informação, muito dado legal, ó. Vamos rapidinho passar aqui pelos jogos do Verdão. Pega o Red Bull agora, depois vai a Caxias, pega o Juventude, recebe o Fortaleza em casa, é um jogo complicado, o Fortaleza também está na briga, não dá para ignorar a equipe do Vojvoda. Aí depois tem um clássico contra o Corinthians e Itaquera, o Corinthians com a corda no pescoço, aí recebe o Grêmio, joga em Salvador contra o Bahia, e aí pega o Atlético Goianiense em Goiânia, o Atlético Goianiense já rebaixado, depois recebe o Botafogo, e os 2 jogos finais sai a Belo Horizonte para jogar com o Cruzeiro, e depois recebe o Fluminense em casa na última rodada. Ou seja, tudo bem, eu concordo que não é uma trajetória tão simples assim, tem jogos bem complicados aqui para o Verdão. Mas também não dá para imaginar o Palmeiras perdendo muitos pontos pelo caminho nesses jogos aqui que eu falei, né? E o Palmeiras, depois até dessa que passou ali a turbulência, né? Pela eliminação tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, o Palmeiras tem algumas peças aí que estão voltando a funcionar. A gente tem até uma tela para mostrar, sem dúvida alguma, no meu modo de ver, mesmo lá no acanhado Brinco de Ouro da Princesa, só para quem nos acompanha ter uma ideia, no Brinco de Ouro da Princesa, a cabine, você não consegue ver o escanteio, você tem que botar a cabeça para fora para ver o escanteio de um lado ou do outro. Mas enfim, faz parte da nossa profissão ali de tentar fazer o melhor mesmo nessas condições. E não tinha nem internet, eu tive que arrumar um gato net lá, mas enfim, isso aí a gente conversa outro momento e tal. Mas o Veiga jogou demais, o Veiga fez os 2 gols, né, marcou os 2 gols de pênalti, né, ele que tem um aproveitamento em cobranças de pênalti que é absurdo, e em termos de passes, olha só, 26 passes ele deu no jogo, 26 passes certos. Aquele 0 ali é passes certos e passes errados. Nenhum passe errado deu o Veiga. E os 2 chutes que deu, ele fez o gol. Mas está jogando muito bem. Ele não está, obviamente, substituindo o Estevão em termos. São jogadores com características diferentes. Mas ele está jogando ali pelo lado direito, né, do ataque do Verdão. E realmente o Abel, mesmo sem o Estevão, ele conseguiu fazer com que o sistema ofensivo do Palmeiras funcione e funcione muito bem. Então, assim, o Palmeiras realmente está com todas as credenciais, vai brigar até o último ponto ali com o Botafogo e também o Fortaleza. Eu não tiro o Fortaleza dessa briga, não. O Fortaleza também tá ali, Botafogo 57, Palmeiras 56, Fortaleza 55, Flamengo um pouquinho mais distante, 48, tanto é que o Flamengo já largou o campeonato, que nem reclamou da mudança na tabela que antecipa o Fla-Flu para logo depois da data FIFA. Ele até achou legal, né, deixar a Copa do Brasil para frente e o brasileiro ali, não tem problema nenhum. O problema não é o brasileiro, o problema é a Copa do Brasil. Enfim,
Edu, certeza que teremos um grande jogo e a Flashscore vai acompanhar tudo através do nosso site, flashscore.com.br, e no nosso aplicativo também, tempo real, tabela, bola rolando, os placares ao vivo, aquela mudança que é muito legal na tabela, a gente vai acompanhar também na Flashscore. Um grande abraço, Edu, e até a próxima, hein? Valeu, Fábio. Abração. Até mais. Valeu, a você que também nos acompanhou nesse pré-jogo. Espero que você tenha gostado e eu quero ler o seu comentário, quero ler a sua opinião. Quanto é que vai ser Red Bull Bragantino e Palmeiras? Teremos uma zebra? Será que o Bragantino massa bruta para o Verdão? Tudo isso e muito mais você acompanha na Flash Score. Um grande abraço e até a próxima.